Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Mais uma semana, na verdade, semana 50. Nós estamos aí a primeira semana de dezembro de 2024. E como é bom, né? Chegar até aqui. Como é bom estar gravando esse vídeo pra gente com essa leitura. Como é bom saber que o Senhor realmente tem ministrado as nossas vidas durante todo esse ano de 2024. Como é bom saber que nós nos alimentamos da palavra todos os dias, seja um pouquinho, seja um pocão, né? A quantidade que for, mas nós estamos nos alimentando, exercendo exercitando o nosso espírito em receber uma boa palavra, né? Um alimento que vem direto do Pai. Vamos continuar aqui, gente? Essa semana a gente vai ler o finalzinho, né? Hoje o finalzinho de Coríntios, 1 Coríntios. Amanhã a gente começa a segunda carta de Paulo para essa mesma igreja, 2 Coríntios. E aí no final de semana a gente começa Romanos, tá? A partir de sexta-feira a gente já começa Romanos, que é uma carta também bem densa. Vamos lá então? 1 Coríntios capítulo 15 e 16 hoje. Então, capítulo 15 diz assim: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois deste apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, senão ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra e o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Capítulo 15, Paulo está falando sobre uma doutrina que estava sendo talvez difundida, ou que já vinha, na verdade, né, de algumas outras seitas, ou de algumas religiões. Mesmo ali na época de Jesus, em Jerusalém, existiam os saduceus. Era uma das seitas, né, do judaísmo, e que uma das pregações dos saduceus, uma das teorias dos saduceus, era que não havia ressurreição dos mortos, era que não havia anjos, né? Então eles apregoavam isso, eles falavam sobre isso e ensinavam que não existia, com base em textos que eles tiravam de contexto, né? A gente sabe que sempre toda seita tem a ver com texto tirado de contexto, né? Isso é um perigo terrível. E Paulo, então, aqui está novamente ensinando e exortando a igreja, né, a se alinhar novamente com a verdade do evangelho. Então não tem outro evangelho a não ser esse que já foi pregado para vocês, irmãos. Então ele vai falando que se Jesus não morreu e não ressuscitou, então toda a nossa fé é vã. Todo o nosso sacrifício de ser cristão é em vão. Mas nós somos cristãos, nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus, e por isso também cremos na nossa ressurreição, naquele dia em que Jesus vai voltar, e nós estaremos com ele também, com corpos incorruptíveis, com corpos transformados, né? Para restaurarmos, para redimirmos toda a terra e ela se tornar realmente como Deus deseja, a partir do que foi perdido em Adão.
Capítulo 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. Às igrejas da província da Ásia enviei saudações. Áquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saudem uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tem por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Capítulo 16, Paulo vai finalizar, né? Falando sobre as contribuições que eles provavelmente iriam precisar, porque Jerusalém está passando. O Império Romano, né, nessa época, estava passando por uma situação econômica extremamente difícil, mas principalmente Jerusalém, né, aquela região ali da igreja primitiva estava passando muitas dificuldades por conta da perseguição mesmo do Império Romano aos cristãos, né? Aqueles que serviam a Cristo nesse momento já estavam sendo muito perseguidos, já tinham muitos sido mortos, martirizados, né? E a situação econômica, então, para eles estava extremamente difícil, porque eles tinham que se esconder, não podiam trabalhar, não podiam realmente mostrar a sua fé, aquilo que eles estavam fazendo para o Senhor. Então, havia muita dificuldade. Paulo então vai falar para os irmãos para começarem a coletar ofertas, não tudo de uma vez, porque sempre fica pesado, né? Mas que eles fossem então guardando uma quantia semanal para que quando ele fosse até eles, tivesse realmente um valor substancial, um valor bacana, para que ele enviasse como oferta para Jerusalém, para os irmãos que estavam ali precisando disso. Depois ele vai falando para eles continuarem, né, nessa fé, receberem os irmãos com afeição, com cuidado, com zelo, né? Porque quem está ali servindo a igreja, com certeza, está fazendo porque entende que precisa servir e está fazendo com amor. Então, a igreja precisa entender o papel desses líderes, o papel dessas pessoas que estão ali para estar à frente dos trabalhos. E então obedecer é a regra, né? Obedecer ao Senhor e aquelas pessoas que estão cuidando de nós. Amém, queridos? Então, que essa segunda-feira, né, dia 2 de dezembro, início aí mesmo de mês, possa ser um tempo precioso para nós dessa semana. Amanhã a gente já começa 2 Coríntios, né? Uma carta parecida com essa, um pouco mais atenuada, né? Parece que Paulo vai falar sim sobre algumas coisas, mas ele fala de uma forma talvez mais de ensino do que de exortação, né? De correção, de alinhamento. 1 Coríntios ele está corrigindo muito a igreja, né? Está alinhando os erros teológicos que eles já estão cometendo. 2 Coríntios a gente vai ter algumas outras palavras um pouco mais de ensino, de revelação mesmo de Paulo sobre o evangelho
e sobre a pessoa de Cristo. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima segunda-feira. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.